Amado pastor Martim Alves, amantíssimos irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. Amém. Abramos as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Prestemos atenção. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Queridos irmãos, membros do Santo Ministério, obreiros do Senhor e ministros do Santo Evangelho, a Igreja Apostólica cresceu de forma irresistível, poderosa, bíblica, profética, evangelística, missionária. E em pouco tempo já estava incomodando não somente Jerusalém, mas Samaria e toda a Judéia. Não obstante, ao chegarmos ao capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, um livro escrito meticulosamente por Lucas, o historiador e médico amado, deparamo-nos com uma crise que começa a se levantar. Uma crise que, embora social, já estava prejudicando e muito o santo ministério, inclusive os apóstolos de nosso Senhor. A igreja crescia, mas aquele incidente social não estava permitindo mais a igreja de nosso Senhor avançar, crescer, multiplicar-se, ganhar almas, sacudir a cidade e expor o santo evangelho. É que na distribuição diária, as viúvas gregas não recebiam o mesmo carinho e a mesma atenção dos administradores, até por uma questão social, quem sabe linguística, porque
Os irmãos hebreus, não compreendendo-lhes a cultura, a língua, os costumes, deixavam-nas de fora. E para sanar a situação, os santos apóstolos resolveram também servir as mesas. E eles o faziam de forma excelente. De início, parecia algo inusitado. Afinal, quem não gostaria de ser servido por Pedro, ou por André, ou por João, ou por Tomé, ou por Mateus, ou por Tiago? E os santos apóstolos o faziam dando-se incondicionalmente. Mas naquele momento, Pedro reúne os seus pares, os anciãos e a multidão dos discípulos, e usado pelo Espírito Santo, brada-lhes: não é razoável que nós, os ministros da palavra, os responsáveis pela exposição do Santo Evangelho, não é razoável que nós, que fomos escolhidos por nosso Senhor a bradar em Jerusalém, em Samaria e em toda a Judéia e até os confins da terra, não é razoável, pois, que deixemos a palavra de Deus para servir as mesas. Escolhamos, pois, 7 diáconos, e que estes tenham boa reputação, e que todos saibam-lhes não somente a vida religiosa, e aqui entre nós, mas que tenham também bom testemunho dos de fora, que todos possam testificar-lhes a fé, a moral, o caráter, a ética e a sua cosmovisão verdadeiramente cristã, e que estes também possuam sabedoria para exercer o ministério diaconal, porque o diaconato, é algo sério, é um importante negócio. Por conseguinte, o diácono tem de ter necessariamente a plenitude do Espírito, ou seja, deve ele ser batizado no Espírito Santo, e que a sua experiência pentecostal seja comprovada pelo falar noutras línguas. Por conseguinte, às vezes, nós olhamos o ministério diaconal de soslaio, não lhe damos a verdadeira importância, mas é importante. Não lhe damos o verdadeiro valor, mas diante de Deus tem não somente o seu valor, mas a sua honra, porque Paulo mais tarde diria que aquele que exercer bem o diaconato alcançará não somente boa posição na igreja, mas muita ousadia na fé. E dessa forma foram escolhidos 7 varões, os apóstolos, os anciãos, a multidão dos discípulos, apontam 7 homens, dentre os quais Estevão e Filipe. E a partir daí, com o surgimento na igreja do ministério diaconal, a igreja apostólica novamente avança, cresce, multiplica-se, evangeliza, novamente mostra a sua face verdadeiramente pentecostal. Isso quer dizer
que nas Assembleias de Deus o ministério diaconal é sumamente importante. Sem eles, nós pastores, ministros do Santo Evangelho e responsáveis pela proclamação da palavra, não poderíamos exercer em sua plenitude ambas as coisas das quais fala o apóstolo Pedro. Mas nós, ministros do Evangelho, dedicar-nos-emos à oração e ao ministério da palavra. Os diáconos são tão importantes na casa de Deus, que sem o vosso trabalho, o vosso zelo, o vosso carinho, o vosso amor, a vossa afeição, não poderíamos nós dedicarmos-nos como hoje nos dedicamos à oração. E reparai, queridos irmãos, que quando nos fechamos em nossos aposentos para orar, temos de ter tranquilidade para fazê-lo, porque não raro a nossa agenda de oração é carregada de lágrimas, de cuidados, de reivindicações, de lutas, de entreveros. Não raro a nossa agenda de oração e intercessão é às vezes combatida feramente por Satanás, mas em nosso recesso, em nosso gabinete, em nosso quartinho, em nossos aposentos, temos de ter tranquilidade que, enquanto oramos, os diáconos trabalham. Enquanto intercedemos, os diáconos zelam pela Igreja de Cristo. Enquanto derramamos as nossas lágrimas, eis os diáconos zelando pelo bem-estar do corpo de Cristo, porque para isso foram chamados, e têm os senhores a responsabilidade sagrada e bíblica de nos proporcionar todas as condições para que quando estivermos orando, não nos preocupemos com o dia a dia, com a burocracia da igreja, com a distribuição diária, com o socorro de nossos carentes e necessitados. E enquanto estivermos preparando a doutrina de terça, ou de quarta, ou de quinta, ou de sexta-feira, ou de domingo, estaremos tranquilos, porque os nossos diáconos estarão trabalhando para nós e por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Não nos demoraremos muito nessa palavra, mas entristeço-me quando vejo um diácono dizer: eu sou um simples diácono, apenas um diácono. Estevão não disse isso. Era diácono, mas agora mártir. Era diácono, mas agora apologeta. Era diácono, mas agora corajosamente derramava o seu sangue para testemunhar a sua fé, o seu testemunho e a sua palavra. Era diácono, mas agora olha para o alto e vê o Senhor Jesus Cristo de pé, à destra de Deus Todo-Poderoso, chamando a subir às regiões celestiais. Não era um simples diácono, era agora o porta-voz de nosso Senhor Jesus Cristo, o proto-mártir do cristianismo, alguém chamado para derramar o seu sangue, para testificar de sua fé, de seu trabalho,
de seu serviço, de seu diaconato, de sua chamada, de sua plenitude no Espírito Santo. Assim era Estevão. Estevão, no grego, Estéfanos, coroa, significa que o diácono tem um galardão, uma coroa, como Estevão, ao chegar aos céus, foi recebido pelo Senhor. Prestai atenção naquilo que ocorreu nas regiões celestiais. O Senhor Jesus estava sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, mas para receber Estevão, levantou-se, pôs-se de pé e disse aos anjos: recebamos Estevão, o diácono, o primeiro mártir, que logo entrará aqui nas regiões celestiais. Eu sou um simples diácono. Filipe diria isso? O diácono Filipe diria isso? Pelo contrário, já servindo as mesas em Jerusalém, dirige-se a Samaria, abre um vigoroso trabalho. O Senhor ali opera sinais e maravilhas, e eis ali um verdadeiro diácono pentecostal, cheio do Espírito, cheio do Consolador, pleno do Preceptor, e disposto a, entre os samaritanos, deixar uma congregação, uma igreja. E após aquele todo trabalho, após evocar a presença de Pedro e João entre os samaritanos, o simples diácono Estevão ouve a voz: vai a Gaza, ao deserto de Gaza. Disse-lhe o anjo que está deserto, sem ninguém. Filipe não questionou: é a voz do Senhor, obedeço. É a voz do meu Deus, eis-me aqui. É a voz de Jesus, não faltarei com o meu compromisso. Gaza está deserta, não importa, se o Senhor me manda, eu vou, obedeço, avanço, mostro a minha fé, mostro a minha obediência. E ali depara-se com o eunuco, um homem importante, ministro das finanças de Candace, rainha dos etíopes. E agora aproxima-se daquela carruagem e ouve que aquele homem tão importante, tão poderoso, lia o profeta Isaías em hebraico. Aproxima-se: entendes o que lês? Afinal, é diácono ou hermeneuta? Afinal, é diácono ou erudito? Afinal, é diácono ou evangelista? Afinal, é diácono ou uma tocha nas mãos do Senhor nosso Deus? E aquele que exercer bem o diaconato alcançará uma grande posição na igreja do Senhor, e muita audácia na fé, no serviço cristão, na evangelização, na obra missionária. Em algumas Assembleias de Deus, falemos agora, queridos irmãos, falemos agora aos presbíteros
em algumas Assembleias de Deus, vemos presbíteros dizerem: eu sou um simples presbítero, nem credencial tenho. Será que Simão Pedro diria isso? Em sua epístola diz ele: eu, presbítero como vós, eu, ancião como vós, eu, servo da igreja do Senhor como vós. E alguns ainda dizem: o meu serviço é ungir os enfermos. Mas percebamos, a unção dos enfermos significa iatria, medicina. Você, com o santo azeite, unge e o Senhor cura. Unge e o Senhor restaura. Unge e o Senhor dá saúde. Unge e o Senhor abre a madre. Unge e o Senhor levanta até aquele que morreu. Então, na casa do Senhor, nós não temos nem simples diácono, nem simples presbítero. Nós temos homens de Deus, servos de Cristo, e aquele que proclama a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.